Olá pessoal, me chamo Gené Flávio e hoje eu vou estar falando sobre a independências na América Espanhola. Bem, algo a ser levado em conta é as influências iluministas que tinham naquela época, certo? Quando nós falamos principalmente no iluminismo, no sentido de que foi um movimento cultural, certo, que se desenvolveu lá na Inglaterra, Holanda e França nos séculos 17 e 18. É nessa época o desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o Renascimento, que deu origem às ideias de liberdade política e econômicas defendidas pela burguesia. Os filósofos e economistas que difundiam essas ideias julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, sendo por isso chamados de iluministas. Ou seja, o iluminismo ele vem realmente para dar um ato de liberdade, principalmente saindo um pouco ali da Idade Média, certo? Esse período de transição que vem ocorrendo. E a partir daí os filósofos ditos iluministas estavam mostrando para a população que realmente a população poderia fazer parte desse tipo de influências, não só políticas, mas também econômica, que não se existia até o momento. Outro fator a ser levado em conta nessas independências na América Espanhola é a questão da independência dos Estados Unidos da América, certo? Onde ele trouxe um ato revolucionário dentro dessas colônias espanholas que existiam naquela época, certo? Isso a gente levando em conta que já em 1700 e pouco, os Estados Unidos ele tinham bastante influência juntamente com a Inglaterra no que se refere ao processo de colonização. Outro ponto também a ser destacado é a questão da Revolução Francesa, certo? Onde o antigo regime vai entrar em crise com as revoluções burguesas, possibilitando destravar as amarras que ainda impediam a plena realização do sistema capitalista. A era do absolutismo e do mercantilismo findavam, ou seja, a partir também das ideias iluministas ocorre essa questão da Revolução Francesa, e a partir daí o antigo regime monárquico, certo, onde ele era absolutista, era passado ali de pai para filho, através do nome do rei. E a partir daí esse regime que se tinha, ele vem caindo também justamente com as ideias iluministas, pois a sociedade ela vai entrando em ação, certo? A Revolução Francesa foi o principal movimento burguês revolucionário do século XVIII, no qual a iniciativa contra o antigo regime tentou impor um governo iluminista burguês sobre o antigo sistema absolutista. Outro ponto também que pode ser destacado é a questão da chegada de José Bonaparte ao trono, que é o irmão de Napoleão Bonaparte. Vai ocorrer dentro da história, principalmente com grande influência nas independências na América Espanhola, a questão das guerras napoleônicas, certo? Napoleão, vindo da França, começa não só dentro da América, mas também em outras colônias, a questão da colônia portuguesa e na colônia espanhola também, a fazer guerras e vencer essas guerras, né? Por isso que o nome dele também é tão exaltado. E a partir daí, uma de suas guerras, ele acaba perdendo para a Inglaterra, e a partir dessa derrota, ele vai criar um bloqueio continental. E com esse bloqueio continental, advindo da derrota de Napoleão para a Inglaterra, isso em 1807, logo em seguida vai ser uma das críticas, né, principalmente da população crioula, certo? Que lá na América Espanhola, e isso eu estou falando Guatemala, Argentina, Peru, países ali da América Espanhola, vão criar várias revoltas internas que vai ocasionar, né, o início da emancipação espanhola pela elite crioula, certo? Existiam dentro da sociedade espanhola, da América Espanhola,
algumas divisões, principalmente piramidal. No início da pirâmide estavam os chapetones, que eram pessoas de altos cargos, certo? Principalmente vindos da Espanha. E esses altos cargos, eles mandavam e desmandavam dentro dessas Américas espanholas. E os crioulos, que eram, no caso, para nós, no Brasil, eram os burgueses, porque os crioulos, eles detinham a parte econômica, certo? Principalmente na questão de produção, de artesãos, essas coisas. Ou seja, os chapetones, eles tinham o poder político, principalmente das leis, pois a coroa determinou para eles este poder. E os crioulos, eles detinham o poder econômico. E a partir dessas revoltas, os crioulos, eles queriam também deter esse poder político, né? Tendo em vista que os chapetones não gostavam muito. Outro antecedente para as independências na América Espanhola é a questão da Revolução Industrial na Inglaterra, certo? Tendo em vista que ela foi responsável, com o apoio dos ingleses, na independência da América, tendo em vista que os britânicos, eles tinham interesse de explorar a mão de obra barata que se tinha aqui na América, não só espanhola, mas também portuguesa, como a gente já tem visto. E o que vai ocorrer? Como eu tinha falado, a questão do bloqueio continental foi justamente isso, contra essa busca de mão de obra barata que a Inglaterra estava querendo, né? E Napoleão queria lutar contra isso, pois temia que a Inglaterra, juntamente com os Estados Unidos, tomassem conta da América totalmente. O segundo ponto que a gente vai se ocorrer é justamente o Pacto Colonial, né? Onde obrigava as colônias a comercializar exclusivamente com suas metrópoles, né? Mas com as invasões napoleônicas, como eu já tinha vindo falado, os líderes locais, ou seja, os chapetones, se recusavam a manter este acordo e passaram a lutar pela independência, né? Como eu tinha vindo falado. Os chapetones, por conta da guerra napoleônica, certo? Sai o Fernando VII da Espanha, Napoleão tira o Fernando VII, que é o rei da Espanha, e coloca seu irmão, que é José Bonaparte. E a partir daí vai ocorrer como se fosse uma libertação dessas Américas espanholas, tendo em vista que já não teria mais aquele poder espanhol ali em cima, certo? E os chapetones, eles veem essa liberdade como um tipo de sorte, e a partir daí vão lutar por essa liberdade agora, de certa forma, para serem independentes e não depender mais da metrópole, certo? Algo que a gente também tem que levar em conta, né, de todos esses antecedentes, principalmente ali com a queda do antigo regime, é que isso não nasceu também do dia para a noite, certo? Essa quebra ou essa crise desse antigo sistema vem a ocorrer por conta de pequenas frações e pequenas ocasiões que vêm ocorrendo na América Espanhola. Uma delas é a questão da superexploração que se existia na América Espanhola. Uma vez que se cobravam altos impostos, certo? Isso também decorrente lá do período da Idade Média. E a partir daí, a população, junto com as ideias iluministas, como eu tinha dito, vão criar uma consciência. E a partir daí vão lutar contra a metrópole. E a Guerra Napoleônica, quando afasta Fernando VII, é justamente um ponto de partida e também um marco inicial para que eles possam se rebeliar contra essa metrópole. Um terceiro ponto a ser levado em conta é a questão da divisão colonial, certo? Onde os vice-reinos tinham as suas funções administrativas. Ou seja, a América Espanhola, tendo em vista ali que a nossa América é a América Portuguesa,
onde tinham o poder dos portugueses, e a América Espanhola estava detido mais à França. Essa América Espanhola, ela é subdividida, ela não é igual à nossa América Portuguesa, certo? A nossa América Portuguesa, ela vai se unificar em uma única, já a América Espanhola não, justamente por conta do processo de colonização espanhola, que é dos espanhóis, que é diferente. Os espanhóis, eles dominavam e o processo de colonização acabava sendo um pouco mais disperso do que o do português, que o português não, chegava, colonizava e ali ficava, e tinha algum poder português ali, que era para um tipo de controle e de coerção contra a população. Já os espanhóis enviavam os chapetones, que no caso eram pessoas nascidas na própria Espanha, e iriam para lá, e alguns proprietários de terras, de minas e comerciantes. E logo abaixo vem os escravos e nativos que existiam na América Espanhola. A seguir, nós temos que levar em conta também que podemos dividir a independência da América Espanhola em duas fases. A primeira fase, ela se dá por volta de 1810 e 1815, certo? Alguns colocam até 1816, mas ali em meados de 1816. E o que ocorre nessa primeira fase, né? Vamos dar uma recapitulação, né? Um resumo. Corresponde ao momento em que a Espanha esteve ocupada por tropas francesas que chegaram a depor o rei, instalando em seu lugar o irmão de Napoleão Bonaparte, que é José Bonaparte. A luta ela teve início e nessa fase a Argentina, o Paraguai, a Venezuela, o Equador e o Chile chegaram a proclamar suas independências. Ou seja, logo ali no início do século XIX, nós podemos ver que a independência da América Espanhola ela se deu de uma forma muito rápida, né? Pois Napoleão consegue tirar esse poder da Espanha e a partir daí é os franceses que vão comandar suas Américas, mas que no momento em que a Espanha não está mais no poder, os crioulos, juntamente com os chapetones também, querem aumentar o seu poder, não só econômico, mas principalmente o poder político, né? Os chapetones, porque vem agora a necessidade e vem na mente a ganância de que a coroa não manda mais, a coroa espanhola não manda mais, e eles agora têm a chance de dominar essa região totalmente. E os crioulos, porque além do poder econômico, eles também querem o poder político dos chapetones. E a segunda fase ela se dá em 1816 a 1828, né, que corresponde ali à volta de Fernando VII ao trono espanhol devido à derrota do Império Napoleônico com o apoio claro da Inglaterra. Assiste-se a uma nova onda revolucionária. Ou seja, por volta de 1814, 1815, que é quando termina essa primeira fase, Napoleão, em uma de suas guerras, perde para a Inglaterra e a partir daí Fernando VII volta ao trono. Algo interessante também durante essa segunda fase e logo também após a perca de Napoleão é o Congresso de Viena, que vai ocorrer lá na Europa, certo? E esse congresso é muito conservador. Algo que foi criado nesse Congresso de Viena é a questão da Santa Aliança, onde países absolutistas e principalmente monárquicos, como a Prússia, a Áustria e a Rússia, elas querem o poder de volta como era antes de Napoleão. E essa Santa Aliança ela é formada, certo? Ela perdura até ali por volta de meados do século XIX. E a partir daí Fernando VII ele volta ao trono e com o intuito de recolonizar a América, né? Tendo em vista que não iria pegar mais a América Espanhola como já tinha ocorrido todas essas revoltas. E dentro da questão da revolta, né, principalmente ali na segunda fase,
tem a questão dos libertadores, né, que fazem parte de todo esse contexto da independência espanhola. Alguns libertadores, como o Simón Bolívar, que é conhecido como Libertador, ele participou das independências da Colômbia, do Peru, do Equador, certo? Também tem o Sucre e tem o libertador chamado San Martín, que era um monarquista. O que pode ser levado em conta desses libertadores é que o Bolívar, por ser um cara mais mente aberta, certo, por assim dizer, ele tenta criar uma unificação de toda a América, não só a América Espanhola, mas também ele cria um projeto, certo? E esse projeto é chamado de Carta Jamaica, que ele, quando estava na Jamaica, ele escreve essa carta e a partir daí ele tenta uma unificação da América Espanhola com a América Portuguesa e também com a América Central. E esse movimento ele é conhecido como pan-americanismo, certo? Que tem início ali principalmente com o Congresso do Panamá lá em 1826, onde Bolívar ele lança essa ideia de que os estados, né, principalmente os estados da América Espanhola, no caso as subdivisões que existiam, unificassem, né, e criasse apenas uma única América, não fosse subdividida ou dividida. Pena que realmente isso não ocorreu, porque ele acaba sendo morto e que Fernando VII tenta repor todo o seu poder de uma forma mais bruta. Dentro da independência da América Espanhola, a gente pode destacar que alguns países tiveram uma forte influência, certo? Entre eles, nós temos destaque para o México, que teve ali o padre Hidalgo e Morelo, certo? Também para o Uruguai, né, tendo em vista que também ocorreu forte influência quando o Brasil coloca o Uruguai dentro de suas terras. Mas que eu quero deixar o destaque aqui para a questão da República Negra do Haiti, certo? Que era uma colônia, que é uma colônia presente ali na América Espanhola, mas que era de domínio da colônia francesa, certo? Mas que por volta de 1804, mesmo antes do início da independência da América Espanhola, o Haiti ele vai criar a sua primeira independência, logo seguido depois dos Estados Unidos, mas que foi a primeira independência principalmente por negros escravos, certo? Cerca de 450 mil negros escravos participaram dessa independência do Haiti. É algo que deve ser levado em conta, né? Tendo em vista a grande represália que os demais poderes, não só econômico, mas principalmente também ali do setor político, faziam parte dessas independências. Agora a gente parte para algumas questões que acabei separando aqui, certo? A primeira delas é que durante os processos de independências que se ocorre na América Espanhola, a gente vê que não prevaleceu-se o poder do caudilhista, ou seja, as antigas forças políticas latifundiárias se mantiveram no poder. E estes, todavia, eram carismáticos e tinham o apoio do povo. Ou seja, é algo parecido com o coronelismo aqui no Brasil, certo? E todo esse pós-independência, né, tendo em vista ali que foi em torno de 5 anos que se ocorreram essas lutas e revoltas dentro dos países hispânicos, né? Outro ponto também a ser levado em conta é a questão da exploração imperialista dos ingleses, né? Onde foram barradas pelos norte-americanos através da doutrina Monroe, de 1823, que tinha como lema a América para os americanos, né? Tendo em vista que esse lema da doutrina Monroe, que é América para os americanos, era só mais uma forma de os americanos também ludibriar
os americanos aqui da América Espanhola, certo? Tendo em vista que os ingleses eles sempre estavam ali presentes, não só emprestando dinheiro, mas também emprestavam questões de armas para todas essas revoltas, pois a Inglaterra ela não queria que o Fernando VII tomasse o poder como era no início ali do século XIX, por volta de 1808. Pronto, agora a gente vai para os exercícios, certo? O primeiro deles é que, durante os processos de independência da América Espanhola, dois grupos se destacaram como principais protagonistas e adversários durante os confrontos. Cite dois protagonistas e suas principais características, né? A gente vai relembrar que os dois grupos que existiam ali eram realmente os crioulos e os chapetones, né? Entretanto, os motivos que o tornavam adversário estavam relacionados de que os chapetones, eles eram nascidos na própria Espanha, certo? E estavam ali com todo o poder dado pela coroa. E já os crioulos, eles eram filhos dos espanhóis nascidos no continente americano e que, por conta dessa situação, não tinham os privilégios que os chapetones tinham. Essa aqui pode ser uma possível resposta para essa questão. Em seguida, nós temos a segunda questão, que é onde ela pergunta: a independência das colônias espanholas da América desenvolveu-se a diversos fatores. Assinale a opção na qual todos os fatores relacionados contribuíram para essa independência. A letra A diz o seguinte: política mercantilista da Espanha, influência da independência brasileira e interesse dos Estados Unidos no comércio das colônias espanholas, certo? A gente pode ter em vista que a política mercantilista da Espanha foi um fator muito importante, certo? Mas que quando ele fala das influências da independência brasileira, isso não vem ao caso, porque o Brasil só vem ter a independência em 1822, quando realmente a América Espanhola já tinha passado todo esse período. A letra B diz o seguinte: monopólio comercial em benefício da metrópole, desigualdade de direitos entre os crioulos nascidos nas colônias e os chapetones nascidos na Espanha, e enfraquecimento da Espanha pelas guerras napoleônicas, certo? Do ponto de vista, até agora, a letra B é a mais correta, né? De acordo com o que a gente já vem estudando. Na letra C, ele fala da influência das ideias políticas de Maquiavel, um auxílio militar brasileiro à independência dos territórios vizinhos, a exemplo da independência dos Estados Unidos da América, ou seja, é totalmente diferente, não tem nada disso. E na letra B, ele diz que o liberalismo político e econômico adotado pelas cortes espanholas, o enfraquecimento do governo espanhol por causa da intervenção militar francesa e a política do Congresso de Viena favorável à independência das colônias. Só que a gente viu que o Congresso de Viena realmente não foi nada favorável para essa independência, né? Foi totalmente contrário. Ela queria o seu poder de volta. Na terceira questão, diz o seguinte: analise a opção que contém um dos objetivos de Simão Bolívar. Na letra A diz: emancipar a América Latina como uma associação comercial unitária, que posteriormente daria origem à ALAC, né, que isso aí é uma sigla que foi criada. Mas nós sabemos que também não, né? Como eu tinha dito, a tentativa dele era de criar o panamericanismo, que era uma união de todas as Américas. Na letra B diz que desenvolver a industrialização no continente sobre a hegemonia norte-americana para fazer frente à economia inglesa. Isso também não, né? Pois era totalmente contrário a algo vindo dos norte-americanos, principalmente ali algo que fosse ou da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Na letra C, ele diz que desenvolver a solidariedade continental em torno da hegemonia do Canadá
estabelecendo um intercâmbio direto deste com todos os países latino-americanos. A segunda parte ali está certa, mas quando ele fala da questão da hegemonia do Canadá, é totalmente contrário. Na letra D, ele diz que estabelecer uma política separatista, respeitando as diferenças culturais e até linguística entre os países latino-americanos, ou seja, totalmente diferente. Já na letra E, ele coloca aqui, criar uma confederação dos Estados americanos face à possível contraofensiva da Europa apoiada pela Santa Aliança, que é justamente o que foi debatido aqui na nossa aula, né? A letra E é a correta, pois o nome também dado a esse tipo de união, no caso a confederação, proposta por Simão Bolívar, é a questão do panamericanismo, ou também vai ficar conhecido como bolivarianismo, que é o tipo de ideologia política que Simão Bolívar queria pregar e que até muitos presidentes hoje, principalmente o presidente da Venezuela, tenta falar ali da volta do bolivarianismo, que é esse tipo de política pregada para a unificação das Américas. Termino a nossa aula com uma frase de Simão Bolívar, onde ele diz que a justiça é a rainha das virtudes republicanas e com ela a igualdade e a liberdade são sustentadas. Ou seja, que nós levamos em conta o grande libertador que Bolívar foi, né, para a América Espanhola, tendo em vista que ele tentou e lutou muito contra os poderes da coroa espanhola e que acabou realmente não conseguindo colocar suas ideologias em prática.